de outubro de 1941, capítulo 2 do Exame de Corpo de Delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, inciso 1, violência doméstica e familiar contra a mulher, inciso 2, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Inciso 1. Reconhecimento ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Inciso 2. Isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Inciso 3. Fixação, descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local de crime ou de corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial, produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Inciso 4. Coleta. Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Inciso 5. Acondicionamento. Procedimento pelo meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Inciso 6. Transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperaturas, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Inciso 7. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Inciso 8. Processamento, exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Inciso 9. Armazenamento. Procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número de laudo correspondente. Inciso 10. Descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
Parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Artigo 158-D. O recipiente para o acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 2º. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. Parágrafo 3º. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise motivadamente por pessoa autorizada. Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5º. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Artigo 158-E. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo 1º. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Parágrafo 2º. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência do inquérito que a ele se relacionam. Parágrafo 3º. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Parágrafo 4º. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. Artigo 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma do curso superior. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, inciso 1, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Inciso 2. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência. Parágrafo 6º. Havendo o requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.
Parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Artigo 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo que declararão no auto. Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. Artigo 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência da qual se lavrará auto circunstanciado. Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência no caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações. A autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto. Artigo 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Artigo 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Artigo 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição cogênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto do corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Parágrafo 2º. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Artigo 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Artigo 170. As perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa ou por meio da escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios
e em que época presumem ter sido o fato praticado. Artigo 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Artigo 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Artigo 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. A pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato se for encontrada. Inciso 2. Para comparação poderão servir quaisquer documentos para a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Inciso 3. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos ou nestes realizará a diligência se daí não puderem ser retirados. Inciso 4. Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva e o que lhe for ditado, se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever. Artigo 175. Serão sujeitos a exames os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Artigo 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Artigo 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo de precado. Havendo, porém, no caso da ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. Artigo 178. No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. Artigo 179. No caso do parágrafo 1º do artigo 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e se presente ao exame também pela autoridade. Parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo que poderá ser datilografado será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder ao novo exame por outros peritos. Artigo 181. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. Artigo 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Artigo 183. Nos crimes em que não couber a ação pública, observar-se-á o disposto no artigo 19. Artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Capítulo 3 do interrogatório do acusado. Artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Parágrafo 1º. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou requerimento das partes,
poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Inciso 1. Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Inciso 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Inciso 3. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do artigo 217 deste Código. Inciso 4. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Parágrafo 3º. Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Parágrafo 4º. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os artigos 400, 411 e 531 deste Código. Parágrafo 5º. Em qualquer modalidade do interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação entre o defensor, que esteja no presídio, e o advogado, presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. Parágrafo 6º. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7º. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista do parágrafo 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 8º. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º deste Código, do que couber, a realização de outros atos processuais que dependam de participação de pessoa que seja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Parágrafo 10º. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contrato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório de seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio que não importará em confusão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Artigo 187. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Parágrafo 1º. Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu, e outros dados familiares e sociais. Parágrafo 2º. Na segunda parte será perguntado sobre, inciso 1, ser verdadeira a acusação que lhe é feita, inciso 3, não sendo verdadeira a acusação que se tem algum motivo particular a que atribuí-la se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela. Inciso 3. Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta. Inciso 4. As provas já apuradas. Inciso 5. Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas, ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas. Inciso 6. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto com que esta se relacione e tenha sido apreendido. Inciso 7. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. Inciso 8. Se tem algo mais a alegar em sua defesa. Artigo 188.
Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Artigo 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Artigo 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração e quais sejam. Artigo 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Artigo 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte. Inciso 1. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que lhe responderá oralmente. Inciso 2. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. Inciso 3. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e, do mesmo modo, dará as respostas. Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Artigo 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Artigo 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Artigo 196. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Capítulo 4 da Confissão. Artigo 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para a sua apreciação. O juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Artigo 198. O silêncio do acusado não importará à confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Artigo 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no artigo 195. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Capítulo 5 do ofendido. Artigo 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Parágrafo 1º. Se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Parágrafo 2º. O ofendido será comunicado nos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de data para a audiência e a sentença de respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se por opção do ofendido o uso de meio eletrônico. Parágrafo 4º. Antes de início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Parágrafo 5º. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para o atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. Parágrafo 6º. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos ao seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Capítulo 6 das Testemunhas. Artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. Artigo 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber ou que lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau,
de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada a testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Artigo 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo ascendente ou descendente, a fim, em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Artigo 207. São proibidas de depor as testemunhas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais ou aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Parágrafo 1º. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Artigo 210. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes de início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Artigo 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para instauração de inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão da audiência, artigo 538, parágrafo 2º, o tribunal, artigo 561, ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá cumprimentar a inquirição. Artigo 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Artigo 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Artigo 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. Artigo 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos. Artigo 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor.
Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. Artigo 218. Se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Artigo 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal, por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Artigo 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios e deputados às assembleias legislativas estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Parágrafo 1º. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados do Supremo Tribunal Federal, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Parágrafo 2º. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Parágrafo 3º. Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem com indicação do dia e da hora marcados. Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar da sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimadas as partes. Parágrafo 1º. A expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Parágrafo 2º. Fim do prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 222 deste Código. Artigo 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do artigo 192. Artigo 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento. Artigo 225. Se qualquer testemunho houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que, ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.